Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje, aula 14. Nós vamos continuar o assunto de arrays e vamos entender mais alguns métodos da classe array. Na aula passada nós já entendemos o primeiro método aí da classe array, que é o método push, que a gente usa para poder fazer inserção de elementos dentro do array. Um detalhe importante aí sobre o método array é que ele insere o elemento no final. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos shift, pop, unshift, splice. Basicamente esses métodos realizam as seguintes funções. O método unshift, ele também insere elementos dentro do array, assim como o push. Porém, o push ele sempre vai inserir no final do array. O unshift ele vai inserir no início do array. Para remover elementos, nós podemos usar dois métodos, o pop e o shift. O pop ele remove o elemento no topo do array, no final do array, certo? Os últimos elementos que foram inseridos. E o shift remove do início do array. Um outro método interessante que a gente vai aprender na aula de hoje é o splice, que eu consigo fazer a remoção de um elemento que está no meio do array, por exemplo. Então vamos lá. Push insere no final do array. Unshift insere no início do array. Pop remove do final. Shift remove do início. E splice remove de qualquer posição do array. Método bastante interessante aí o splice. Esse é o conteúdo que nós vamos ver na prática na aula de hoje. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal no Instagram, @CFBcursos, no Facebook e acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos. É isso aí, pessoal. Então, agora que você já clicou no joinha, já se inscreveu e já clicou no sininho, vamos lá praticar os novos métodos aí para trabalhar com arrays. Logo depois da vinheta. Roda aí. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Aula de hoje, continuando o assunto aí de arrays. Aprendemos na aula passada, na aula 13, sobre arrays, no array unidimensional, que é o vetor. Vimos aí o método push, que é onde a gente pode inserir elementos ao nosso vetor. E hoje nós vamos ver mais alguns métodos aí para a gente inserir elementos no nosso vetor. Então, vou continuar aqui com o vetor mochila. Vou fazer uma estrutura simples aqui para a gente fazer a inserção dos elementos aqui na mochila. Então, vou colocar aqui, ó, faca, outro elemento aqui vai ser a corda, outro elemento aqui vai ser a pederneira. E vamos fazer mais alguns pushes aqui de elementos na nossa mochila. Então, vou inserir aqui uma chave, certo? O que mais que a gente tinha aqui? Uma lanterna e uma pedra que eu peguei e armazenei na minha mochila. Beleza, vamos fazer a impressão desses itens aqui agora, com o BR aqui para quebrar a linha. Então, mochila aqui na posição índice 0. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Índice 0. 1, 2, 3, 4, 5. Quem já tem algum conhecimento aí vai estar me criticando. Fala assim, Bruno, mas você pode usar uma estrutura para poder facilitar aquela impressão ali. Óbvio que eu posso, e nós vamos usar, só que não na aula de hoje, que seria a estrutura for ou a estrutura while, mas a gente ainda não sabe trabalhar com essas estruturas, certo? O array, as aulas de array, vão ser uma chave, né, vão ser um meio para a gente trabalhar
com essas estruturas de repetição. E a primeira vai ser o for, que nós vamos ver mais adiante. Lembrando que o nosso curso ele é passo a passo, ele é bem estruturado aí para a gente conseguir entender bem os conceitos, tá bom? Então, não se preocupem. Obviamente que eu vou ensinar sobre essas estruturas, mas enquanto a gente ainda não sabe, nós vamos aprender bem o array aqui. Beleza? Então, salvando aqui, vamos abrir aqui o arquivo da aula 14 e ver o resultado aqui, a impressão dos elementos que estão na nossa mochila. Bom, vamos a alguns métodos aí. O método push a gente já entendeu, que ele vai fazendo a inserção, né, na ordem, ok? Então, faca foi o primeiro push, ele fica na posição 0. O corda foi o segundo push, ele fica na posição 1. E pederneira na 2 e assim por diante, ok? Então, a função do push, o que o push faz é essa inserção dos elementos, faz a inserção dos elementos no final do array. Tem como eu inserir no início do array? Tem. Basta a gente utilizar o unshift. Beleza? Então, olha só. O pedra, que é o último push, o pedra, ele está na última posição do array. Ok? Porque eu usei com push. Se eu usar com unshift, o pedra, nós vamos notar como ele foi o último elemento a ser inserido, mas ele não vai estar no final, ele vai estar no início. Olha que interessante. Olha só. F5, olha aqui. Pedra, qual que é o último elemento? Lanterna, que foi o penúltimo aqui, o último que eu inseri com o push. Então, a diferença de push para unshift. Push insere no final do array. Unshift insere no início do array. E assim como nós temos push para poder adicionar elementos, nós temos também o pop. O pop, aqui ó, mochila.pop. O que o método pop faz? Ele remove um elemento do array. Qual elemento ele remove? O último elemento. Então, quem está no final do nosso array? Pedra? Não. Pedra está no início. Olha aqui, unshift, no início. Quem está no final do array é o lanterna. Beleza? Então, quando eu fizer mochila.pop, ele vai remover quem? Ele vai remover o último elemento, que é o lanterna. Então, notem aqui, olha só, que o nosso array, quando eu atualizar, não vai ter o elemento lanterna. F5, opa, peraí, eu não salvei, né? Ctrl S, F5, olha lá. Não tem o elemento lanterna, que está até indefinido. Por que está indefinido? Porque quando eu realizei o pop, eu não tenho mais o índice 5. Ele removeu o elemento, ele removeu essa posição do array, certo? Então, essa posição passou a ser indefinida. Se eu der aqui mochila.pop, mochila.pop, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa posição, certo? E tirar também essa posição. Então, não tenho mais nem a lanterna, nem a chave. Eu vou ter essas duas últimas posições aqui como indefinidas. Salvando, atualizando. Olha lá, undefined, undefined. Então, não tenho essas posições aqui no meu array. Beleza? Então, olha só, já aprendemos o push, unshift, pop e temos também o método shift. O shift faz o quê? Aqui, ó, mochila.shift. O shift, ele é o contrário, não, ele é semelhante ao pop, só que em vez dele remover o último, deixa eu colocar só um pop aqui, tá? Ao invés dele remover o último, ele remove o primeiro. Não é aqui, ó. Push, adiciona no final. Unshift, adiciona no início. Pop, remove do final. Shift, remove do início. Então, nessa estrutura aqui, o que vai acontecer? Ele vai, nessa posição, vai ser undefined, e também nessa posição vai ser undefined. Aliás, aqui ele não vai dar undefined, né? Ele vai cair para o elemento anterior, sendo a próxima, o elemento anterior não, né? Posterior sendo a posição 0, que é o corda, olha só. Não, corda não.
vai ser o faca. Vai ser o faca. Por quê? Porque o pedra, ele está em primeiro lugar. É isso aí. O pedra, como ele veio com o unshift, ele está em primeiro lugar. Eu dei o shift, ele remove o primeiro elemento. Então, faca vai vir para o primeiro elemento e ele vai dar duas posições, né? 4 e 5, como eu removi dois elementos, 4 e 5 inexistentes, indefinidas, olha só. Olha aqui, ó, 4 e 5 indefinidas e o primeiro elemento veio faca, tá vendo? Então, ele removeu o pedra. Vamos colocar push aqui novamente para embananar menos, olha só. Vamos imprimir a estrutura normal aqui, né? Todos os elementos que a gente inseriu na ordem, certo? Então, eu realizo o pop. O que ele faz? Ele tira o último elemento. Vai tirar o pedra e aqui ele vai dar, nessa posição, vai dar indefinida. Ok. Então, F5 lá, removeu pedra e deu indefinido. Agora, eu vou fazer o shift. Qual que é o primeiro elemento? O faca. O faca vai sair. A posição 0 vai ser assumida pelo corda. Certo? Então, aqui ele removeu esse elemento. Esse aqui vai vir para o índice 0. Esse aqui índice 1, 2, 3 e 4. Mas esses dois não existem. Como eu estou removendo dois elementos, ele vai dar 2 undefined. Ok? Então, vai ficar vai ficar corda em primeiro lugar. E vai dar 2 undefinidos no final. Olha só, faca, vou pressionar F5. Veio corda para o primeiro lugar, certo? E duas posições como indefinidas, já que eu removi dois elementos. Então, pop remove do final, shift remove do início. Vamos voltar o unshift, shift aqui, que push insere no final, unshift insere no início. E se eu quiser remover do meio do array? Possibilidade interessante, hein? Se eu quiser remover a pederneira, como que nós vamos fazer? Aí, nós vamos usar uma outra estrutura, um outro método, que é o método splice. Mochila. Mochila.splice. E o método splice, ele funciona da seguinte maneira. Ele permite até remover mais de um elemento. Basta eu indicar a partir de qual elemento eu quero remover, quantos elementos eu quero remover. Então eu quero remover, por exemplo, pederneira. Qual que é o índice de pederneira? 0, 1, 2. Então eu falo aqui, 2, a partir do índice 2. Quantos elementos eu quero remover? 1. Quero remover um elemento. Então, notem que pederneira não vai estar mais na nova. Deu errado aqui. Vamos pressionar F12 e verificar aqui. Ó. Então, mochila shift is not function. O que eu fiz aqui? Tá errado, né? Tá escrito errado aqui. Eu coloquei unshift. Então, na linha 17 aqui, ó. Unshift. Então ficou certinho agora. Na verdade, ele não vai remover, não é o pederneira não, né? Porque esse cara aqui está em primeiro lugar. Vamos facilitar a nossa vida aqui. Vamos inserir com push. Agora a pederneira tem que sumir da nossa lista. F5. Tá lá, ó. Não tem mais pederneira na nossa lista. Beleza? E se eu quiser remover pederneira, chave e lanterna? Então, eu falo que a partir do índice 2, eu quero remover 3 elementos. Então, vai remover pederneira, chave e lanterna. Olha só, F5, pederneira, chave e lanterna sumiram da nossa lista. Então, olha que bacana. E aí você me questiona. Eu quero remover corda, salta 1 e chave. Beleza, 0, 1. Então, a partir do índice 1, eu quero remover 1. E chamo o splice novamente. O que eu falei? Chave e corda, né? Então, 0, 1, 2, 3. A partir do índice 3, eu quero remover 1. Então, agora, corda e chave
não estarão na nossa lista. F5, opa, a chave está aqui, né? Sim, claro, gente. Errei, né? Claro que eu errei, porque quando eu removi, olha, importante aqui quando eu removi esse cara aqui, automaticamente a chave desceu um índice. Então ela não é mais índice 2 a partir daquele 3, ela é índice 2. Beleza, então agora corda e chave não estarão na nossa lista lá. Corda e chave. Entenderam o errinho aqui? Olhando por aqui, 1, 0, 1, 2, 3. Ele é 3. Mas eu removi um elemento aqui. Eu removi o corda. Quando eu removi o corda, o pederneira veio para o 1, o chave veio para o 2, o lanterna veio para o 3, o pedra veio para o 4. Certo? Então, isso que aconteceu. Então, por isso que eu informo aqui a posição 2 para remover a chave. Beleza? Então, mais um método aí, que é o método splice, importante aí pra gente. Pessoal, existem mais métodos que nós vamos aprender aí, mas na aula de hoje vai ser só. Por enquanto, clica no joinha se você ainda não clicou, siga o nosso canal no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. É isso aí, por enquanto eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.